Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é o nosso espaço para a gente conversar com pessoas interessantes que estão por aqui e por aí, inventando um jeito de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Você acha que falta uma parte de você? E você acha que essa parte está por aí em outra pessoa vagando nesse mundão sem fronteiras? Hoje nós vamos conversar sobre encontros e desencontros, sobre idealizações e frustrações, sobre os perrengues do amor e das relações amorosas. E a pergunta que eu já quero deixar é: o que você quer quando procura em outra pessoa a parte que te falta? Porque a gente procura. A gente segue essa saga, mesmo sabendo que ela é mitológica. E o Platão que eu diga, né? Aliás, quem falou isso foi o Aristófanes, um amigo dele, mas naquele banquete famoso lá, o banquete de Platão. Se você não conhece, procura aí. Enfim, a gente segue em busca desse amor platônico, cada um ao seu modo, e como não é possível encontrá-lo, a gente idealiza. Faz o que fez o Cazuza, a gente inventa para se distrair. E aí, quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. O tal do não era amor, era cilada. Mas nem sempre, né? Às vezes não era cilada. Acho que na maioria das vezes é o ideal mesmo que, enfim, se frustrou. Mas o nosso amor a gente inventa, a gente narra, a gente fala. Amor é linguagem. E, inclusive, a gente aprende a amar ali naquele mesmo movimento, naquele processo no qual somos inseridos, mergulhados na linguagem. Ali, ainda bebês, nas primeiras relações de amor. Ali a gente aprende com aquele grande outro que nos cuida o que ele quer que a gente seja, o que devemos ser. E a gente segue tentando ser. E depois a gente segue tentando encontrar quem queira aquilo que então a gente acredita que passa a ter. Será que esse encontro é possível? Eu acho que é um prato cheio para desencontros. E como disse o Lacan, o psicanalista Lacan, amar é dar o que não se tem a quem não o quer. Trocando em miúdos, é tentar satisfazer o desejo do outro, sem saber, na real, que desejo é esse que o outro deseja. É buscar no outro aquilo que me completa, aquilo que te completa. E eu pergunto, o que te completa? Será que é uma fantasia? Um ideal de completude da laranja, de tampa da panela? Não sei se é spoiler para você, mas não vai rolar. Agora, isso não quer dizer que não vai rolar nada, né? Se amor é linguagem, é possível construir algo novo a partir de um novo saber, uma nova poesia. E construir bons encontros a partir do possível. Então, quem está aqui com a gente hoje para essa conversa, para a gente falar sobre as dores do coração, como canta Maria Gadu, é a Fernanda e o Gustavo. E a gente vai compartilhar o que a gente escuta nas clínicas, nas nossas clínicas e no dia a dia. E a gente vai compartilhar aqui também algumas diferentes leituras, algumas possibilidades sobre as relações amorosas. Então, muito obrigada por ter vocês aqui. A Fernanda já esteve aqui com a gente, né? Você pode procurar aí a conversa, foi com o Jacques Fuchs, escritor. Uma delícia de conversa e riquíssima de cultura, né, Fernanda? Foi ótimo. Obrigada, minha amiga, psicóloga também. Dá um oi pra gente. Olá, Rebeca, obrigada mais uma vez pelo convite. É uma delícia estar aqui. Eu sou psicóloga, né? Eu sigo a linha cognitiva e comportamental, então acho que nós vamos ter aí um espaço Boas bem trocas. boas trocas, com bastante conteúdo aí, né? Bom Sobre esse demais. tema complexo, né? Sim, E assim, encontro. Você diz essa palavra, eu acho que é por aí, é bem né? por aí. Como tornar possível e satisfatório e significativo esse encontro entre Sim, as pessoas, né? A gente aqui do lado do terapeuta, a gente busca, né, promover isso na clínica, né? sim. Essa clareza,
desse relacionamento. Isso. Então, muito Ai, obrigada. que ótimo, Delícia estar obrigada. aqui. Vai ser ótimo. Gustavo Cury. Gustavo Cury. A gente está aqui no Vida Loucamente Sã. Eu pensei assim, gente, o Gustavo seria mensana in corpore sano. Mais ou menos, né? Conta pra gente aí essa caminhada da educação física para Bom, eu psicologia. brinco que eu sou personal terapeuta que virou terapeuta de fato, né? E esse Ótimo. tema de relacionamento de casal, ele sempre teve muito presente desde essa época, né? Inclusive, foi essa relação com o cliente na academia de ginástica que Olha. me inclinou mais para a psicologia de uma forma assim, mais formal, né? Eu Sim. sempre me interessei pelo assunto, mas foi o que me levou à psicologia no primeiro momento e eu não esperava que eu fosse transitar de carreira no primeiro Isso. momento também, estava muito identificado. Né? E Ótimo. aí a gente foi buscar essas formações, né? Atualmente eu atuo como psicoterapeuta, né? Sou orientado pelo humanismo existencial fenomenológico, Sim. trabalho também com constelações familiares e tenho outras formações complementares. E é um assunto muito presente, né, no ambiente clínico. Sim. Eu costumo brincar que, pelo menos a gente tem consultório só ver o lado difícil das pessoas, né? Mas tem Aham. duas classes de ser humano nessa temática aí. As que estão numa relação de insatisfeitas, né? Porque estão numa relação de casal e as que estão insatisfeitas porque não estão numa relação de casal. Ótimo. Então, o tema que está sempre ali, né? Sim. E há desdobramentos importantes, né? Talvez a gente possa, né, abordar também, porque a temática relação abusiva, ela tem acontecido com muita Sim. frequência, né? Então, acho que é um assunto legal para a gente Assim, conversar muito. Nossa, ele se desdobra assim, né? de várias Muito. Vai formas. capilarizando aí, coisa. E alcança as novas muitas coisas. identidades também, os novos formatos relacionais, as novas famílias, né? Isso foi uma Sim. transição muito intensa nos últimos tempos e acho que o É, trabalho do terapeuta ele é muito importante sim. nesse momento, né? Pois é, e esse tema acaba deixando a gente também um pouco assim, como é que trata, o que que fala, o que que dá, até onde a gente vai. A gente vai tentar delimitar aqui um pouquinho. E eu confesso para vocês que quando eu estava pensando sobre essa conversa, eu fiquei com receio de cair em algum lugar comum e alguns clichês, sabe? Confesso. Mas aí, gente, eu lembrei do Álvaro de Campos. Aí eu trouxe aqui um pedacinho heterônimo de Fernando Pessoa, então a gente está liberado, tá? Que ele escreveu assim. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram carta de amor é que são ridículas. Então, me senti mesmo autorizada para vir aqui e viver esse momento com vocês, sem me preocupar com os grandes tratados sobre o tema, sabe? Vamos viver o Eu acho que é ridículo isso. também, né? Viver o ridículo. Amar é risco, amar é aposta, é se permitir ser vulnerável, né? E se abrir para o desconhecido. E quando eu fui pensando sobre isso, sobre o desconhecido também, eu lembrei de um conto de um outro português, que eu queria só trazer, assim, resumir muito ele aqui, mas vale a pena demais, que é o Conto da Ilha Desconhecida, do José Lindo. Saramago. É lindo, né? E aí ele vai contar de um homem que pediu ao rei um barco para lançar-se ao mar a navegar em busca da ilha desconhecida. O rei dá o barco para ele e aí o conto segue narrando os preparativos para essa aventura. E o último preparativo é pintar na proa do barco o nome da caravela. E tá lá, a Ilha Desconhecida. E ela fez-se, enfim, ao mar à procura de si mesma. Então, é isso. Acho que lançar-se ao mar, lançar-se a amar, é lançar-se também em busca de si mesmo. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. As pessoas que chegam para a gente no consultório vêm trazendo narrando, né? Essas aventuras por essas águas nada tranquilas, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. O que que vocês ouvem? O que essas pessoas chegam para vocês com quais queixas relativas Olha, às relações o que eu mais amorosas? observo, e já concatenado com esse conto que você trouxe, né? Sim. E com a falta, com a busca por si mesmo, no outro, são as insatisfações próprias, aqui já é uma leitura terapêutica, né? As insatisfações próprias Sim. projetadas na relação de casal. Né? Então, eu costumo, né, quando eu vejo um relato, né, de um problema conjugal, o que eu observo mais frequentemente é que, para muito além dos temas de discussão das relações, Sim. a gente vê uma problemática maior na dinâmica, né, na gestão desses conflitos.
Então, muitas posturas de exigência, né, de crítica ao parceiro, uma falta de cuidado, aquela sensação assim de que isso é muito frequente. Eu tô doando demais para a relação, É. né, e o outro não Porque essa está. lógica capitalista, né? Quem está dando mais, quem está devendo. Quantitativa, né? E interessante que na grande maioria das vezes os dois estão se apresentando assim, né, com aquela sensação de que eu tô doando mais do que o outro para a relação. E aí a distância aumenta, e muitas vezes porque esse desequilíbrio ele é meramente interpretativo, e as pessoas estão em exigência e não estão percebendo. Né? Agora que eu pergunto assim, para que serve isso que você escolheu viver, que é a relação de casal? Que é uma pergunta que a gente não se faz. Né? Sim, Normalmente as pessoas seguem scripts sociais, casa porque está na hora de casar, né? Muita gente, eu vejo uma organização de um casamento, parece que o noivo, a noiva é só mais um item ali do checklist, né? Não importa muito bem quem é, mas é a pessoa que estava ali comigo na hora certa. E a gente não pensa muito sobre propósito, né? E entra nesse amor platônico, nesse amor idealizado, romântico demais, com uma fantasia de que aquilo ali é uma circunstância que vai gerar felicidade, enquanto que é só um contexto de vida, né? Que dá trabalho como qualquer outra coisa. dá trabalho. Né? E as pessoas vão se iludindo, esperando que o outro me atenda nessa falta que eu nem mesmo eu sei responder. Né? Eu não sei o que eu quero, mas você se vira aí para me atender. Né? E é o que eu vejo de uma forma mais comum, e aí o casal vem e apresenta o conflito, e a gente começa uma conversa, né? Para ver onde é que está o problema mesmo. Eu achei interessante essa sua forma de colocar, porque eu te perguntei pela queixa, então eu já chego né, queixando de algo, a outro não me escuta, mas você já fez essa leitura de, opa, e você? Né? O outro não te escuta e você está escutando? Qual que é o seu lugar Eu aí entendo nisso? que assim, qualquer proposta psicoterápica, para ser efetiva, ela precisa passar pela autorresponsabilização. Sim. Agora você lembrou do Cazu, vou lembrar do Raul Seixas, né? É sempre mais fácil pensar que a culpa é do outro. Perfeito. Né? E a gente vai se convencendo daquilo muitas vezes, se tornando extremamente exigente nas relações. Sim. Né? Enquanto que hoje eu entendo pela experiência, né? E é uma lógica relativamente simples, que exige uma reciprocidade, mas é uma lógica simples. Né? Que não se trata de ser servido, como a maioria das pessoas querem, né? Se trata de servir. E aí, se as duas partes têm a ambição, a expectativa de serem servidos na relação, os dois ficam vazios. Né? Se os dois servem na relação, os dois ficam cheios. Então, a gente coloca a relação numa cadência assim, de crescer exponencialmente. Né? E, então a gente precisa parar um pouquinho e colocar o egoísmo de ladinho, né? Assim, quem que sou eu para estar exigindo esse tanto de coisa? Né? Será que às vezes eu recebo pessoas assim que estão buscando uma relação, eu falo assim, me traça um perfil do parceiro ideal, né? Um checklist. Ontem eu até lembrei disso numa palestra, uma cliente uma vez me deu a listinha dela, que na hora que eu li a lista, eu falei assim, esse homem até eu quero, mesmo não gostando muito, né? Nunca tive nem curiosidade, mas esse aí se aparecer na minha frente. E aí, na perspectiva dessa autorresponsabilização. Rodrigo Wilbert. Não, o Rodrigo Wilbert, assim, melhorado muito, né? Eu fiz essa pergunta a ela, falei assim, tá, vamos imaginar se é que esse homem existe, se é possível um homem assim existir. É o ideal, né? E pensar que ele também não seria suficiente para essa Não é nem isso que eu perguntei. Eu completude. perguntei para ela assim, pergunta se um homem desse, né, que eu não sei se é possível que exista, se ele ficaria com uma mulher como você. Se ele te escolheria, né? Então assim, por que você está se colocando nesse lugar tão importante, né, de tanto destaque, um lugar um tanto quanto narcísico, né? Isso. E a gente, a partir daí, se justifica nas exigências e aí sambou a vida de casal. Né? Um ideal alto demais e a exigência é a negação do frustração. amor. Porque assim, o amor, ele olha para o outro e fala assim, do jeito que você tá bom. Né? A exigência, ela é sempre violenta, por mais que ela seja até justa. Porque eu tô olhando para o outro dizendo, o que você é não serve para mim. Sim. Né? Então, é o contrário disso. É isso. E você, Fernanda? O que você vê na clínica? Eu adorei, assim, né, essa analogia ao conto, porque faz muito sentido e a gente vê na clínica, né, as pessoas chegando com um objetivo, né, e a queixa chega indagando, como que eu faço, né, para Que é uma resposta. Que é uma resposta, A né, isso aqui fórmula, não né? está Fórmula. funcionando, como que eu faço, né, e de certa forma, né, essa pessoa aí do conto, ela busca por essa ilha desconhecida, mas eu me pergunto como que é essa busca? Como que foi o processo dela para chegar nesse lugar idealizado, né? Ela sentiu o caminho,
ela viu as pessoas ao redor dela. Então, no livro isso fica muito claro, né? Sim. Que tem ali um ideal, tem um objetivo, e a gente não está aqui questionando se é válido ou não, porque Sim. para a pessoa é. Mas a pergunta é como que você vai chegar lá, né? De que forma? Então, eu trago muito isso para a minha escuta na clínica, né? Sim. As abordagens comportamentais, no primeiro momento, elas focaram muito na comunicação e na resolução de problemas, né? Sim. E a gente entende isso como algo, primeiramente, complexo, né? É difícil ali de manejar, mas que não é o suficiente, né? Passa pela resolução de conflitos, pela comunicação, é óbvio, mas a gente busca trazer para a consciência da pessoa o porquê que importa, né? Sim. Por que que tá nessa relação é importante para você? Como que é a construção de sentido e significado dessa relação para você? Porque aí essa questão de resolução de conflitos, de habilidades ali de comunicação, elas vão entrar, mas não como o fio condutor, né? Mas elas entram numa importância sim, mas a partir de um entendimento do porquê eu tô nessa relação. Né? E a gente cai muitas vezes num paradoxo que a pessoa entra ali na terapia achando que vai ser tudo muito bom e que ela vai ter respostas e que vai ser uma vida plena e feliz. Né? E a gente vê que muito pelo contrário. É. Ela entra em contato com a dor, né? Porque Isso. onde E tem com dor... questões, né? Ela com questões. passa a fazer perguntas ali Sim. nesse espaço. Né? E a gente aponta para uma forma de pensar que é qual? Se dói, é porque eu me importo. Né? Então, a gente precisa olhar para essa dor. Essa dor está vindo na forma do conflito, então vamos olhar para esse conflito aqui. Né? Para além da gente resolver ali, então eu escuto, então eu vou... Né? Para além de uma técnica, Sim. a gente vai ver, peraí, mas por que está doendo? Né? E o que essa dor está me dizendo? Eu acho que vocês dois estão falando que tem algo abaixo aí, né? Tem, Tem isso com mais certeza. estrutural, que seria que aí tá fomentando ali vários conflitos. Que A ponta do iceberg, né? O que aparece é a ponta do iceberg. Vamos pegar um Tem desenho, não né? é? O casal apresenta, assim, na descrição dos conflitos, é sempre sintoma. Né? E eu gostei muito dessa fala também sobre o porquê. Eu acrescento sempre o pra quê também, que diz de propósito, né? Sim. Então, assim, o pra quê que eu tô aqui, né? Qual que é o meu objetivo com isso, né? Qual que é o meu propósito. E aí a gente consegue muitas vezes entender uma construção de significado, de sentido para a relação que está dissociada de uma realidade até da expectativa da pessoa. No primeiro momento, essa resposta seria: eu estou aqui para me completar, estou nessa relação para me completar. Eu não Aí sei se a você maioria vai das pessoas, desestabilizar. eu não sei se elas conseguem chegar a isso, nem a isso. Né? Muitos não conseguem nem responder. Sim. Então, assim, várias vezes eu pergunto para que serve Boa uma relação de pergunta, né? casal, não é nem a sua, né? Para que serve Sim. uma relação de casal? A maioria me olha assim, né? Igual Oi? cachorrinho quando vira a orelha, assim, né? Assim, como assim, para que serve? Porque é uma coisa tão automática na nossa Isso, cultura, né? E principalmente, né, isso tem mudado, mas para as mulheres, principalmente, que é a maioria do meu público, é uma pressão tão grande, né, que parece que é errado você não estar numa relação de casal. Vem mudando, mas ainda está longe do satisfatório. Ainda é. Que é aí que a pessoa se desconecta mesmo daquele significado, né? Ela não sabe o que é aquilo para ela. Né? Às vezes só suporta sei uma que é relação. Só sei que eu não tenho muito o que fazer. Vai seguindo um fluxo. Vai seguindo, ali, vai no né? piloto automático, né? E a vida vai assim, como é uma parte importante da vida, muito estrutural, para quem vive, né, uma relação assim, eu vejo com muita frequência, a pessoa vai minguando na vida mesmo, né? Ela fica totalmente envolvida com as tramas familiares, as dinâmicas de casal, a ponto de, às vezes, desistir, né? De morrer em vida mesmo. Falar assim, minha vida vai ser isso mesmo. Sim. Pois é aí que tá. E às vezes até perceber que já tem mais desencontro do que encontro nessa relação, é muito difícil perceber, né? No momento que você está tão naquele é assim mesmo, e depois admitir. De repente, não tem mais um ponto de muitas vezes não existe mais um relacionamento, é uma mera convivência, né? E isso pode acontecer muito, né? Na terapia de casal, assim, a gente também olha para aquele ideal de que o casal chega e fala assim, eu quero voltar a ser como a gente quer voltar a ser como a gente era. Esse é um primeiro ponto, né? Não vai, né? De quebrar esse ideal. Quer voltar para aquele primeiro amor. Eu quero ter aquelas mesmas sensações, eu quero estar naquele lugar que eu já estive.
né? E aí eu não vou nem entrar no campo dessa memória, né? A memória hoje daquilo que foi, né? Sim, Que aí que também outra já que é mas outra excelente. conversa. Mas vamos pensar que não vai ser do jeito que foi, Uhum. né? E a gente precisa construir aí uma visão E o que você realista. está dizendo sobre a memória, se eu entendi bem, só para ficar claro, é que assim, não vai ser do jeito que foi e provavelmente não foi do jeito que eu Que estou você pensando significa que agora. foi. Definitivamente. Lembrando não foi. agora, Né? né? Quando você viveu lá, não foi desse Não jeito foi que você bem está assim. memorando agora, Idealizando né? também uma memória, Eu- acrescentando eu- elementos a É. essa memória, né? Isso que você está Isso, falando. exatamente, É. né? O que aconteceu lá quando você viveu aquilo era um outro significado que tinha, que hoje você, né, tem essa memória Sim. e julga ser uma coisa que de fato também não foi, né? Então, A gente sempre cai na idealização, Não, né? assim, Você até vai se e for volta e cai possível, na nesse, idealização. nessa questão realmente é muito frequente, né? Aquele saudosismo do início. É, Até se fosse possível retornar a isso, não seria sadio. não. Porque o estado de enamoramento, aqueles estágios iniciais, ele é totalmente doentio, né? Se a gente parar para pensar. Você fica completamente É obcecado, uma paranoico, alienação né? do Você fica outro. alienado da realidade e é tudo projetivo. É. Né? Então, assim, normalmente, atualmente é comum as pessoas virem para um relacionamento já com uma história relacional, né? Dependendo da idade, né? Mas a molecada já está começando cedo, né? Quando ela tem uns meninos de 20 anos, assim, já viveram muito mais do que eu acho Ah, que vou viver sim. na vida, né? Sim. Mas já vem é, assim, com alguma identificação das carências das relações anteriores. E a pessoa vai e projeta isso na relação subsequente. Uhum. Né? Não se trata direito. Aí vê no outro, no enamoramento, né? A representação do que ela imagina ser a falta. Né? Que está totalmente baseada nas Uma dores da fantasia. relação anterior e ela vai Ah, fantasiando. isso. E é aquilo que ela vê no outro, Gente, não e é? pobre do próximo, né? Porque É, ele ainda vem o peso de de antes. suprir o que Eu só não faltou do trato como anterior. pobre, porque o outro também normalmente está assim. Tá do mesmo jeito. E aí a gente fica tentando resgatar o estado de enamoramento e sem parar para pensar nisso, né? Que a funcionalidade da relação, ela vai acontecer no momento que a intimidade já está estabelecida, Sim, que você já sabe com quem você está de fato, né? sim. Que não acontece no namoramento. É. Né? Eu falei aqui das constelações no início. O Bert Hellinger, ele tem um termo interessante para isso, que é o amor à segunda vista. Né? Que fala assim, o amor à primeira vista, esse é amor projetivo, né? Esse amor obsessivo. Né? Mas depois que você, igual a vovó dizia, você come um quilo de sal junto, já passou um tempo bom. Quando eu fui casado, meu primeiro quilo de sal durou 2 anos e meio, mais ou menos. Já deu para ver direitinho com quem que a gente estava ali. Sim. E aí você olha para a pessoa e fala, mesmo assim, eu quero seguir. Aí você diz que você pode dizer que ama mesmo, né? Eu amo a pessoa como ela é, né? E não critico a distância que existe entre o que ela é e o que eu exijo que ela seja, né? Que está completamente correspondente à minha idealização. Sim. Então, nessa queixa, né? Eu quero voltar ao passado, né? Tentativa de resgate das sensações, daquela entrega, né? Da inocência sobre o outro. Sim. Muitas vezes o que está por trás é essa exigência, né? Se eu quero me sentir de novo daquela forma, então você seja para mim o que você era naquela época. Isso. E é impossível, né? É É impossível. impossível. Aí você me lembra a música, eu não sei se a Fernanda vai lembrar. Acho que não sei, Diga. bom, do Leone. Isso eu não vou nem perguntar, o Gustavo Garotos. tem que lembrar. Não, é a Bom. do Não Fala Nada, deixa tudo assim. Esqueci o nome, mas é porque ele vai falar. Não importa se você não é bem assim, sabe? Não venha me falar dos seus defeitos ou de algum medo normal. Eu não, Tentando lembrar da letra que tá não ali. importa, ele fala assim, né? Não importa se você não é essa pessoa que eu imaginei, eu te recriei só para o meu prazer. É, Lembra? Eu te recriei só para o meu prazer. E aí a gente Então, eu criei mesmo. Então, assim, não importa, eu te fiz assim, né? Eu te idealizei dessa maneira. E se você, né, não me vem com esses papos de... Não vem com insinuações. Gente, vocês não vão lembrar, não? Pedir não para tô lembrando. Piraê vai Vamos olhar. lembrar pra gente. Vamos dar uma coladinha. Não, eu tô lembrando, mas eu não sei também, né? Mas ela é Mais fantástica, cantando porque é aqui, muito, né? eu acho que é muito isso que a gente está falando aqui, tem a ver com a do Cazuza também, tem a ver, que é de falar como eu criei você, criei uma imagem, um imaginário seu sobre você, e se você vai cumprir ou não, se você é isso, aquilo ou não, eu quero ficar com isso que eu criei. E não é possível Não. no Acho que não dia é a possível dia. nem não é esperar que o possível. outro não cumpra isso, você está sustentando isso aí Sim. dentro, né? Sim. E eu acho interessante também, né, a gente olhar para um ponto que aí quando você, né, quando a pessoa quebra um pouco desse ideal, ela já cai num lugar assim, então não tem jeito, né? Então daí Sim. esquece.
E aí a ideia... Aí eu vou em busca do próximo. Dessa ou do vez, próximo, ou eu caio num lugar também de conformismo, desistir. né? É. Não é Tá. assim que é, então tá bom, não tem jeito, É tudo igual? é tudo igual. E aí a gente busca promover ali na pessoa, né, um espaço para experiência, né? Que é para, olha, não é porque não vai ser da forma que você idealizou e que você gostaria que fosse, que não pode ser algo muito bom, né? Então, Sim. vamos olhar para o que a experiência que vocês podem construir aqui juntos pode te trazer também de satisfatório e de significativo, né? Porque a gente vê muito isso na clínica, essas visões em opostos, né? Então, assim, Sim. então já que não é o romance ideal, então não tem romance. Então, essa esfera da minha vida aqui eu não vou explorar, eu vou focar minha atenção para outras coisas, e daí a gente cai, né, nesse extremo. Sim. Né? Então, a busca é para gerar uma reflexão consciente do tipo, olha, aqui a gente está caminhando para uma idealização que não vai acontecer. E aí, se você espera que aconteça, você também cria um campo de batalha dentro do seu relacionamento. Sim. Mas que não é porque não vai ser desse jeito tão idealizado que não possa ser bom, né? Que não possa ter sentido e significado. Mas aí precisa desse saber antes, né? Sobre o ideal, olha, isso é uma fantasia. Visão de si, né? Vamos dizer assim, eu consigo me ver nesse lugar, mas eu não preciso necessariamente responder a essas expectativas. Porque não é isso. Até porque não é isso. Muitas vezes o caminho é o ajuste da expectativa, né? Para um patamar mais tangível. E essa postura, assim, né, de dicotomizar tanto as coisas, ela é muito infantil. Sim. Né? Né, não enxergar um espectro naquilo, uma possibilidade diferente do meu ponto de vista. Né? Essa intransigência, eu acho que é o pior tipo de egoísmo, né? O absolutismo do próprio ponto de vista. Sim. Né? De uma forma rígida. E a gente ajusta a expectativa e isso pode repercutir bem na relação de casal também, independentemente do que o casal já tinha pensado como estratégia. Porque esse é o contexto. Aliás, qualquer pessoa que chega no consultório, né? Um sofrimento insuportável com desespero. Né? Então, a gente precisa, assim, normalmente acontece com frequência das duas partes quererem impor ao outro o próprio ponto de vista, até na dinâmica clínica, e aí que é a queda total do negócio. A gente vai nesse caminho, né? Vamos ajustar o que você está querendo do outro. Né? E, ao mesmo tempo, a realidade que você pode apresentar. Ficar nessa conduta infantilizada, eu lembro do Décimo, professor de constelação, que ele falava muito assim, relação de casal é coisa de adulto, né? Não é coisa de criança. Criança é o que a gente faz na relação de casal. Né, o produto, né, um dos possíveis produtos. E realmente, toda vez que a gente trata com infantilidade uma questão de adulto, né, vai dar problema na vida. Né? Então, né, nisso que a gente está discutindo aqui, essa infantilização é muito comum. Né? Ou é do meu jeito ou não é, se não é do meu jeito não tem como, se não é do meu jeito eu não estou satisfeito e pronto, e Belém, né? Belém nunca mais estou de bem, né? E fica assim. Né? E a clínica, né, busca isso, né, Gustavo? Desenvolver essa flexibilidade em ambos os lados, né? E clareza também do porquê que você está ali nessa relação, né? O que vale a pena continuar ou não. Né? Muitas vezes a terapia de casal, ela pode chegar nesse lugar, né? De um lugar de rompimento mesmo, mas que seja algo, uma decisão com clareza. Não seja, né, uma consequência de esquivas daquilo que incomoda. Então, se me incomoda, então eu saio. Se não estou aqui, então acabou. Não, é uma apropriação, um entendimento de si, um entendimento do outro, de pontos ali, de diferenças que tem como serem reconciliáveis e outras não. Né? Até porque quando a gente pede, né, para que eles contem a história do casal, a gente vê que muitas diferenças sempre houveram. Mas elas eram menos importantes, pesavam menos um pouco. Né? Era como se assim, a dança acontecia apesar das diferenças. Né? Então, eles chegam num ponto em que talvez tenha algum fator no ambiente ali que seja um estressor, ou então alguma sensibilidade emocional, que essas diferenças elas estão muito fortes. Né? E aí a gente vai tentar olhar para isso também com flexibilidade. Né, para entender o que pode ser feito disso daí. Né? Então, eu estou entendendo que vocês estão falando de dois processos, então, né? Cada um na sua clínica seria perfeito, né? Cada um no seu processo de análise, de terapia, cada um do casal, seria ótimo. Né? Assim, cada um está olhando. Mas eu estou pensando assim, num casal, o casal, cada um no seu processo. Então, qual que seria a condução? Qual que é a sua parte e qual que é a parte dessa interseção aí, desse encontro?
Então, quais Sim. são, quando você fala de alinhar expectativas, por exemplo, Uhum. assim, então, são expectativas que são suas, mas que interferem na vida de outra E pessoa e aí naquela que entra a relação. importância do conflito, né? O conflito é o Uhum. que regula o relacionamento. Por isso Sim. que não pode misturar nessa palavra com briga de jeito nenhum, É, né? Toda relação, né? Conceitualmente é eu e outro. sim. E como diz o Sartre, o inferno são os outros, né? Então, de tabela, eu sou inferno para alguém também, É, né? para Não tem mim eu sou como, alecrim né? dourado, E né? o outro eu sou inferno também. E é na relação que essas intencionalidades vão se confrontar, que os egoísmos vão aparecer, né? E é aí que a gente conversa, que é quando o casal começa a brigar naquela dinâmica ali, que parece um diálogo, né? Mas está cada um recluso em si, impondo e exigindo, e às vezes Uma é só relação ataque de e poder defesa, ali, é né? exercício de poder total, Ah, é. né? Né, como diz o Jung, né, onde numa relação de poder entra pela porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos. É isso completamente insustentável. Uma vez eu vi um casamento acabando na minha frente, em loco, Sim. né? É, porque o cara babando na orelha da mulher, babando, 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 eu deixei correr um pouquinho. Isso estava acontecendo há muito tempo. Ela olhou e falou para ele, olhou para mim e falou assim: olha, você tá certo, eu não tô sendo sarcástico, eu não tô te provocando. Eu concordo com você, mas eu não quero mais. Olha, Eu falei, o cara olhou, ele olhou para mim igual um menino revoltado. Como assim eu tô certo, ela não quer mais? Eu falei, é, pois é, nunca se tratou disso. é, Né? Normalmente, quando você tá certo, você perde a relação mesmo, né? é, E, ela falou, e o cara olhou e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque você é chato. Eu não quero mais conviver com uma pessoa chata. sim. Então, eu já perdi a esperança que a vida pode ser boa do seu lado. E é doloroso, né? Agora, voltando para o que você colocou, do alinhamento da expectativa, há críticas também sobre essa conduta, né? Ali a gente respeita o movimento, não há crítica ao movimento da separação. Né? Eu Sim. concordo muito com isso, a gente está ali em prol do casal, né? É. Porque for melhor para o casal. Se o casal entende que é melhor separar, a gente, né, desenvolve isso juntos, Como você falou, qual que é a melhor forma, né? para Existe uma ser forma ameno, às vezes tem saudável, filhos, né? Né, que a isso. gente tem que tomar um cuidado também. Uhum. Mas, assim, essencialmente, a gente tem que olhar primeiro para essa expectativa fundamental da relação de casal realizar o amor romântico, está muito Sim. presente na cultura. É. E isso também, né, já existe uma idealização sobre o próprio amor romântico que ele significa felicidade. É. Né? E isso é um tiro no pé No- que não existe, Nem no né? romantismo era assim, né? Hoje em Acho dia, que assim, era quando um alguém me drama. pergunta Caminho, sobre né? isso, onde é que cabe o amor romântico, mas nesse sentido até estereotipado mesmo, Sim. né, do amor romântico. Tem gente que é radicalmente contra. Eu também não acho que é por aí, sabe? A questão é a gente não entrar na idealização como uma possibilidade mesmo de realização, Sim. né? Mas ficar não me engana que eu gosto ali, que é gostoso, né? É. O romantismo ele cabe bem como um cuidado na relação, não como Sim. uma proposta, né? Não como um objetivo relacional. E eu Pode cuido, ser né? uma busca, né? Aí você lembra de novo, porque no conto, Aham. esse conto da Ilha Desconhecida, ele vai construindo esse homem, né? Ele é um homem, não tem um nome, mas ele vai construindo a ilha, que é o nome que ele dá para o barco depois, nesse Uhum. preparativo para sair em busca. Então é como num processo mesmo. É. Que vai sendo construído. Então, de repente, o que eu estou querendo tentar dizer é que esse amor romântico pode ser uma busca, que seja uma busca, então. É. Mas sem, Seja um sem essa norteador, né? idealização, um norteador. Norteador da O que é relação. possível para que a relação Porque seja realmente, assim, se a gente olha para viável? o zelo, para o cuidado, Sim, para o apreço, né, que a gente tem nessa estereotipagem do amor romântico, eles são positivos. é, Agora, o problema é achar que isso é o objetivo da relação ou que isso garante a funcionalidade da relação. sim, Até o próprio sentimento, ele não, né, pelo menos na visão que eu venho desenvolvendo, ele não é o motivo e nem o mantenedor do relacionamento. Né? sim. O sentimento é o motivo pelo qual eu escolhi aquela pessoa em particular. Ela é preciosa para mim. Mas o que garante a funcionalidade, né, principalmente segundo essa abordagem das constelações, Sim. o equilíbrio entre as trocas do casal, entre o doar e o receber. E eu complemento esse olhar com uma visão que eu desenvolvi com a logoterapia, né, da vontade de sentido, do Viktor Frankl, que é o alinhamento dos propósitos. Então, se eu posso amar profundamente uma pessoa, a relação pode ser até positiva, mas se um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro na vida, não vai funcionar. Sim. Né? A Eu gente entra no campo dos valores, né, É, Gustavo? Que é muito importante também, né? Que o casal, ele tenha valores compartilhados, Sim. né? Porque sem isso fica cada um vai querer tocar do insustentável seu mesmo, jeito, né? né? E aí fica complicado. É. Ai, gente, pois é. Então, eu queria tentar conversar aqui um pouco sobre a dificuldade de comunicação.
Ótimo. Porque eu acho que chega aí nesse ponto, sem comunicação, como é que faz para ajustar, saber dos meus Para valores, conflitar. saber dos valores do outro, como que faz para a gente Pois é, não faz, né? colocar isso aqui na mesa? Não faz, sem Não faz. comunicação não faz. Exato. E aí que a gente Alinhar vê. expectativas, Não tem sabe, jeito, a gente traçar tem que um... ser ameno. A ideia é que para que seja saudável, gente, relacionamento de casal, eu chamo tudo de casamento aqui para facilitar, Tá, tá? tá. É negociação e renegociação o tempo inteiro, né? Pactuação e repactuação. Eu brinco que é Sim. muito mais parecido com negócio do que qualquer outra coisa. Aham. Né? E Você negócio sabe, tem quem que ser. teve aqui também foi o Rashid, É, professor Rashid. A gente professor Rachid, conversou sobre divórcio e entrou nesse nesse aspecto aí também. âmbito, né? É um contrato. Num aspecto é um Não, contrato e ali na formal, né? Porque a gente está falando de dinâmica. uma questão jurídica. Não, mas é um contrato mesmo, a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Existem, Aham. o Rachid deve ter esclarecido, né? Questões como, Sim. assim, fidelidade que vem à tona e gera dano, Obrigações. isso vira processo, né? Sim. Danos morais, existem coisas aí que são Uhum. complicadas. Mas aqui eu estou falando da dinâmica de negócio mesmo, de uma Sim. negociação. E negócio para ser bom tem que ser bom para as duas partes. É. Então o casal chega lá no consultório e costuma falar assim, ó, pensa, vou mostrar para vocês o que vocês estão tentando fazer na briga. Pensa que eu tenho um carro aqui, eu estou querendo vender o meu carro. Né? E esse carro custa R$ 50.000, por exemplo. Se eu peço 70 e o cara está querendo pagar 30, a gente nem conversa. Nós vamos encontrar mais ou menos ali no meio, que não vai ser nem bom, né, Sim. o perfeito para mim, nem o perfeito É. para o outro. Vai ser bom o suficiente. O O possível. possível. E muitas vezes, até por influências de cultura e outras coisas, as pessoas se sentem no direito de exigir demais, como eu disse aqui anteriormente, não estão percebendo isso. Eu estou querendo comprar um carro de 50 por 30, né? Eu estou querendo vender um carro de 50 por 70, é totalmente irrazoável. Né? E muitas vezes acontece de uma das partes se submeter, né? E ela vai fazendo concessões excessivamente, vai gerando afastamento. Sim. Né? E o outro acha que está bom porque está sobrepujando. Né? Então, essa relação, ela, já não acabou porque não houve essa boa comunicação, ela está nesse caminho de forma muito clara. Sim. Né? Então, o que você trouxe, né? Assim, vamos, como é que fica essa questão? Para mim é o que a gente estava conversando aqui antes, né, Beca? Eu entendo isso como um sintoma, porque o casal, quando chega para mim e fala assim, a gente né, a comunicação tá muito falha, eu já olho e falo assim, então já não tem um relacionamento acontecendo aí. Né, naquele momento que a comunicação tá falha, porque né, para eu estar relacionado eu preciso estar em comunicação com o outro. Sim. Né, o que tem às vezes são duas bolhas, né? Duas bolhas, né, vociferando um monte de coisa. Né, não existe de fato uma comunicação. Então, o que eu gosto de recomendar de forma mais prática, que fica como dica também, é o conteúdo comunicação não violenta. Né, tem um livrinho do Marshall Rosenberg, que é o primeiro dele, né, que tem esse nome, que é super prático, fácil, e a gente vai conseguindo compreender, mesmo que seja a parte que não é tipicamente violenta na comunicação, e por violência não é só a ofensa, Sim. né, a violência física, né? Muitas vezes é um processo manipulativo, uma tortura. A própria não né? escuta, né? A não Possibilitar escuta. E esse esse conteúdo ele diálogo. ajuda a gente a compreender o que favorece, o que desfavorece a boa comunicação. Tá? Então, assim, muitas vezes eu estou ali precisando colocar uma coisa, isso é real, isso é justo, mas pela forma eu me equivoco muito. Né? Sim. E eu preciso primeiro pensar em criar uma receptividade melhor no outro. Né? E aí é o seguinte, se os dois não entendem, né, que é o outro problema do conflito manifesto nessa temática, a comunicação. Se os dois não entendem que ambos são responsáveis pela boa comunicação, que eu sou responsável pela escuta também, a coisa não vai andar bem. Até que ela fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta. Ela tem um quê de verdade, mas ela não é absoluta também, não. Né? Você é responsável pelo que você escuta. Sim. Né? Você que se vire também para tentar entender o que eu estou falando. Né? E no esforço mútuo a comunicação pode melhorar. Tá? E aí a ideia né, para dar um norte prático, é que em qualquer tipo de embate relacional, é que as partes foquem na solução dos problemas. E não na problematização, ou na acusação, né? E na culpabilização. Né? Então, assim, qual que é o pressuposto? A gente está junto na vida, o conflito no casal, ele é ruim para o casal, não importa quem ganhe, os dois saem perdendo. Aliás, tem um texto muito bom do Rubem Alves, chama Casamento Do Tênis, ping-pong. Casamento Frescobol. Frescobol. Muito legal que ele usa essa metáfora, né? Para esses dois jogos,
duas raquetes, uma bolinha, mas um é cooperativo, o outro é competitivo. Uhum. Né? Então, assim, o relacionamento de casal, ele é um modelo de vida cooperativo, colaborativo. Então, se um perde, os dois vão ter prejuízo. Eu tô lá com a minha namorada hoje, por exemplo. Se acontece alguma coisa com ela, né, ela tem sei lá, tem um prejuízo emocional qualquer, ela está em sofrimento, isso vai afetar o relacionamento, naturalmente. Né? Isso vai me convidar a alguma responsabilidade a hora que as pessoas entram na exigência. Né? O outro tá mal por alguma razão, tá com dificuldade por alguma razão. Fala, não, você tem que, né? E aí eu vou gradativamente matando o outro ali, ou sendo morto pelo outro, né? Verdade. Simbolicamente, claro. Sim, mas é grande coisa, é uma grande violência. É uma grande violência. Eu costumo, né, pensar assim, que quando a gente escuta ali, né, uma história, por exemplo, de um conflito, a gente tem ao menos 3 historinhas ali, né? A que uma pessoa conta, a que a outra pessoa conta, e uma visão, assim, do que está acontecendo aqui, né? Para além desses Pontos de vista, porque eu estou vendo aqui do meu lugar, e aí, né, nessa postura de conflito, eu me defendo e eu ataco, então eu estou nesse embate, né? Eu acuso o outro, e aí eu tenho as minhas defesas, do meu lugar eu tenho todos os argumentos favoráveis e que justifiquem, né, a minha postura, e o outro também tem o dele. Né? Todo mundo é sensato no próprio no seu ponto de vista. Né? Né? Justo, né? E ali, nesse espaço da clínica, a gente vai buscar trazer o que? A consciência para uma perspectiva. Você consegue perceber ao que essa pessoa está respondendo? Não necessariamente é sobre você. Né? O comportamento dela diz muito sobre ela também, né? Sobre as crenças dela, sobre o que aquele... Aí vamos pegar, casal chega muito com uma situação específica, né? Então, acontece uma situação X, cada um interpreta de uma forma e aí começa esse conflito. E daí a gente vai abrir espaço para ver o que aquela situação movimentou na pessoa para além de uma questão direta com você, por exemplo. Né? Então, você encontra com outro casal e aí a sua esposa ficou muito nervosa. Será mesmo que o nervosismo dela está relacionado ao seu comportamento? Ou também tem algo ali desse encontro que mexeu com coisas nela, né? E aí você atribui para si, e aí começa o conflito, a pessoa começa a te acusar, e quando a gente vai ver, a gente não está vendo a situação com uma amplitude necessária, né, para entender o que está em jogo. A gente está falando aqui de escutar o outro, mas eu acho que muitas vezes não escuta a si mesmo, a si próprio. Né? O que seu está envolvido ali nesse conflito? Né? Por que está mexendo tanto assim com você? É isso mesmo? É essa situação mesmo que está mexendo ou tem alguma coisa anterior, né? E a pergunta, e a dificuldade de nomear isso, né? Isso é raiva, isso é ciúmes, isso é o quê? O que é isso aqui que está... ponto que rende, né? Vamos nomear os sentimentos aqui. Aí é muita coisa. Sabe uma perguntinha que ajuda com isso? Assim, na minha intervenção, eu costumo fazer muito. Eu vejo as dinâmicas acontecendo, eu pergunto assim, o que você quer com isso? Né? Para a pessoa entrar em contato consigo, entrar nessa escuta de si, né, que você colocou. E muitas vezes não é claro. Né? Eu falo muito também assim, esquece a concepção do certo, né, na sua perspectiva. Olha para a realidade. Né? Olha para o que funciona e o que não funciona. Uma vez eu tava numa palestra pública, uma mulher levantou a mão, falou desse jeitinho mesmo, Gustavo, o que eu faço? Tem 20 anos que meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu falei, você não está falando isso comigo, não. É clichê demais, né? Não é possível que é isso mesmo. Eu falei, não, é isso mesmo. Tem 20 anos que ele deixa a toalha molhada em cima da cama, 20 anos eu brigo com ele. O que eu faço? Falou, o que você faz? Eu não sei. O que você não faz é brigar com ele. Porque se tem 20 anos que não funciona, o que amanhã vai funcionar? Não está dando certo. Né? E esse é o ponto que as pessoas elas param muitas vezes, né? E ficam naquela dinâmica repetitiva. Às vezes você pega um casal que está junto há muito tempo, é quase que previsível quando eles vão entrar em estado de briga, né? Vira uma espécie de um jogo familiar. Porque já não é mais um motivo cada um da tem briga. os seus papéis ali. É a dinâmica, assim, a forma como as pessoas estão se relacionando, exatamente. E muitas vezes parte disso que você colocou. Né? E você vai perguntar, o que você quer com isso? O que você quer com a briga? Eu já escutei respostas, assim, você vê uma briga super complexa, né? Pessoas inteligentes ali argumentando, e aquele angu de caroço, que o negócio você não vai desembolar de jeito nenhum. E eu faço a pergunta, o que você quer? Eu já ouvi, por exemplo, eu só quero ser ouvido.
né? Só quero que pare de falar e me escute. Eu não quero resolver nada, eu só quero, né? No fundo é o quê? Eu quero sentir que eu ainda sou importante, Sim. né? Porque nessa briga, quando eu silencio o outro, ele falando ou não, e me coloco acima, e Ele lascou te aqui. invalida, né? E nesse tipo de conflito, geralmente está cada um olhando para si mesmo, né? E Os já próprios vira, interesses. não tem mais não tem uma relação mesmo, né? Só quem Não. vai ganhar essa Se disputa o aí. outro está aqui para me atender e eu estou aqui para triunfar sobre ele. É o E eu oposto vou do falar como que amor. vai me atender. Então, você vai me atender É do meu jeito. do meu jeito. A resposta que É eu nem quero é empregado, não é essa escravo, específica. né? Escravo mesmo. Só serve essa resposta, se vira. A gente vê aí, né, essa rigidez como que aparece, né? E interessante, Gustavo, quando você fala, porque o nosso papel é muito esse também, né? De validar sentimentos, de validar emoções. Então, quando você vê algo tão complexo e que a pessoa chega num ponto assim, eu só queria ser ouvida, né? Então, assim, a gente tá ali também para ser contexto que eles percebam isso, assim, Sim. né? A gravidade disso, né? Onde que a coisa chegou. Exatamente. Né? Então, E aí a gente, para que haja essa comunicação, para que haja essa escuta, tem que haver um espaço entre os dois, né? Não dá também para estar colado demais, porque quando está colado demais a gente nem vê, está na frente, não é possível, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, da importância desse espaço, o espaço do outro, o meu espaço, tanto nesse aspecto da liberdade, quanto nesse aspecto até Você disse no começo, assim, buscar a completude da minha laranja, né? Ficar minha metade da laranja. E muitas vezes, como está no imaginário, né, coletivo, está no senso comum, é a expectativa que as pessoas têm mesmo. Tá? Mesmo que não apresentem isso de uma forma muito clara. Eu busco alguém que me complete. Tem até um livrinho sobre a falta, um livrinho bem é lacaniano, né? A maravilhoso. falta que a falta faz. Como é que ele chama? A parte que A falta, parte que falta. e a parte que falta encontra o grande. Não, quando ela encontra. São dois livros. São dois? São dois. Não, só vi o primeiro, que para A mim parte que já falta. deu. Né? E as pessoas vão sustentando essa expectativa. E não Aí só explicar para o pessoal, né, que o desenho é um bichinho. Uma É tão bolinha. simples e tão complexo, né? Mas é um bichinho, tipo aquele come-come, né? Come-come que chamava aquele do jogo. É o Pac-Man. O Pac-Man. Então, e ele vai encontrando, ele vai em busca, né? Ele vai girando em busca da partezinha que vai encaixar ali perfeitamente. Uma é pequenininha, outra é grande demais e tudo. E quando ele encontra, ele sente vazio, larga e vai de novo buscar a parte que falta. Isso assim, gerou movimento. Gera né? movimento. Detalhe, É a falta né? que gera movimento mesmo. Nesse ponto eu concordo com o Lacan. Né? Então, assim, as pessoas elas vão nesse movimento desrespeitando a própria individualidade. Muitas vezes é um valor, inclusive. Né? Por que você vai fazer isso com ele, não vai fazer com seus amigos, não vai fazer comigo? Né? Por que você está precisando ficar sozinho? O que eu estou fazendo de errado? Né? Isso vai contaminando a relação. Eu quero espaço, mas e o medo de dar espaço para o outro? E o outro ficar solto. E ficar solto. E isso é clichê, você ficou com medo deles no começo, mas não é a cerquinha que segura a vaquinha no curral mesmo, não. É o pasto. Né? A pessoa tem que estar nutrida, ela tem que estar satisfeita minimamente, né? E alinhada com os próprios propósitos ali na relação. E aí, quando... E entender que satisfeito não vai ficar, né? Nesse aspecto de falar... No total, não. Do total. Né? Se a gente se sente assim, se durasse muito, a gente adoeceria mesmo, né? Não é? Se é que é possível. Então, fazer as pazes com essa angústia é importante. Né? Entender que o outro não vai realizar. Daí, né? E aí vem a questão da individualidade, né, que você colocou. Porque muitas vezes eu não estou satisfeito com a minha própria vida e é a partir daí que eu vou na direção do outro na exigência. Né? Enquanto eu deveria me responsabilizar por isso. E de um jeito simples e fácil aqui, gente, relação de casal precisa de folga mesmo, férias, né? Não é? Porque é trabalho. É trabalho. É trabalho. Tem os momentos de gozo, os momentos de usufruto, mas é trabalho. Então tem hora que eu preciso, né, de outras experiências, né, para não sobrecarregar a relação, não sobrecarregar o outro, né? A gente não pode colocar as expectativas somente numa dimensão da vida, né? Então, eu acho bacana também a gente pensar que nós temos um anseio de pertencimento, de criação de vínculos, né? Então, olhar para isso como algo que é saudável também, mas pensar em como a gente está fazendo isso, né? Uma relação de intimidade, ela envolve que haja o compartilhamento tanto de valores quanto de vulnerabilidades, né? Então, isso eu falo assim, vamos pegar e trazer
para matemática. Então, é isso, né? Intimidade é a gente compartilhar valores, então acho que isso é um ponto muito importante, mas compartilhar vulnerabilidades também. Sim. E como isso é difícil, É. né? E não Então, deveria ser, né? Porque assim, a parte mais preciosa da relação é você poder ser frágil. exatamente, Então, você né? compartilhar a realidade, né? Sobre si, isso que é intimidade. Mas, gente, isso não é nada simples, né? Não. Porque a gente também não quer ver a fragilidade, nem a nossa, muito menos a do outro, em que a gente está depositando ali. E aí eu vou lembrar aqui, porque o Iraê salvou aqui com a música. Olha só se não é isso, gente. Só para a gente voltar um pouquinho. Não vem agora, ela chama Só para o Meu Prazer, é do Leone. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também, se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam, nosso amor e ódio eterno. Mas aí depois ele vai falar isso, né? Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa para você, minha maior ficção de amor. Né? Então, muitas vezes, eu acho que é isso, pegando aqui essa partezinha que fala que não me vem com as insinuações dos seus defeitos, não vem me falar das suas fragilidades. Não vem me Deixa eu falar. olhar para isso. Eu não dou conta disso. Eu preciso que você esteja bem, eu preciso que você seja forte, eu preciso que você tem que me completar, você tem que resolver Você meus ser problemas, perfeita, você né? tem que. Como assim? Você tem que servir. Você é frágil, você tem que Você tem que servir ser um pra mim. servo. É. E por isso que eu E falei, aí você existe se o casamento ajuste. perfeito ali da histérica com o obsessivo, né? Que ele quer responder mesmo, ela Do está sempre sádico com a demandando, masoquista, com algum demandando, também, e né? quer responder. Parceiros de sintomas, né? Que a gente fala na psicanálise. Às vezes casa certinho o sintoma ali. Caso. Aí haja análise, né, gente? Haja para análise, separar, haja para coragem. criar esse espaço entre os dois. Não, com E certeza. precisa de coragem mesmo. Essa Para diferença se ver, né? também, Para né? se ver, para se ouvir, para Para conseguir se dar acessar conta. o outro. Dar conta de Para si. dar conta de si. Eu acredito assim que essa diferença faz parte também desse ritmo da relação, né? Que lá no início foi algo que foi muito bom, né? A pessoa é mais expansiva, eu tenho um jeito mais retraído, então aquilo ali de certa forma teve uma sintonia, Sim. né? E aí a gente começa a olhar depois quando os conflitos vêm, que é justamente quando alguma coisa ali começa a não funcionar. Sim. E justamente essas diferenças passam a ser algo que não tem reconciliação. Né? E a gente vai olhar para isso, mas será mesmo que não tem? Né? E se não há um olhar honesto e atento para si, aí que vão acontecer as repetições mesmo. Né? Sim. Porque você vai continuar buscando por essa complementaridade inconscientemente. Uma outra Você me pessoa, corrige né? aqui se eu tiver. Tá? Você vai continuar buscando pela Repetição. complementaridade, vai continuar vendo num outro a mesma coisa que você viu no parceiro que você saiu. Sim. Né? Não Aí que- fala que tem dedo podre, né? e tem. É, né? nesse aspecto, a gente chama de dedo podre isso, essa repetição. Mas repetição. assim, Então, vamos construir algo novo? É possível Pois construir, é, mas e precisa de um parece o dedo saber podre do antes. senso comum, assim, parece que é um fatalismo, né? Que é Parece que é uma um coisa que está fatalismo, é alheia isso à aí. pessoa. Não Não é. é isso. Uma coisa não que é. atrai para aquele mesmo É. lugar. E Né? de Mas fato aí a atrai. pessoa precisa se responsabilizar. Por que que atrai? Pois é, Eu não tô é brincando. partir do entendimento, assim, que para mim é muito fundamental, que o diferente ele é complementar. Nós estamos aqui agora, né? 3 profissionais, cada um com uma abordagem diferente. Sim. Eu fico vendo assim, apesar de todo mundo falar, não pode ter guerra e tal, existe essa guerra. Né? Existe. E nós estamos aqui Uma ciumeira. complementando pontos de vista. É. Né? Mesmo que haja alguma discordância aqui ou ali. Não, se a gente não conseguir dialogar, gente, fracasso da humanidade. Nossa Senhora, quem é que vai, né? Então, assim, é esse olhar, né? Eu não sou absoluto, o olhar do outro, mesmo que assim, não precisa ser certo, errado. Não tem. Né? Quantas vezes eu escuto casais que eu falo assim, tá, Gustavo, dá a sua opinião, então tem que tomar cuidado danado, Ux, um cuidado medo. absurdo. Então, assim, eu evito falar coisas muito pontuais. Sim. Mas quando eu vejo essa guerra, né, assim, quem tá certo, eu falo assim, olha, eu vejo os dois certos e os dois errados. Aham. Né? Eu não preciso nem falar só da restrição de perspectiva. Tá. Né? Porque às vezes o que um está falando cabe num determinado contexto de Sim. vida, né? E o que o outro está falando cabe num outro contexto. Uhum. Né? E aí, né, assim, onde é que nós vamos sair? Para onde que nós vamos? Né? Se você não tiver a coragem, a audácia de olhar para si e assumir sua responsabilidade, Sim. né? Sobre o que você mesmo escolheu viver. É.
né? Tem um milhão de casos aqui para a gente contar Nossa. sobre isso, né, Mas eu clínicos. queria, olha só, a gente caminhou demais para Aham. frente, a gente vai ter que marcar outro dia para Ué, falar sobre vambora. constelação, mas a gente precisa, eu acho, né? Vamos tentar dar Vamos. uma clareada. E como é que a constelação entra nisso? Você falou Olha, que é uma ferramenta. eu uso principalmente, porque assim, eu tenho as minhas considerações em relação ao Bert Hellinger. Atualmente eu Sim. tenho me orientado muito pelo Ron Garriga, que é um psicólogo humanista, trabalha com gestalt terapia, né? Ele é espanhol, trabalha com constelações familiares. Então, é uma forma assim, não que a constelação não seja humanizada em si, mas tem muita coisa ali que é, enfim, outro assunto, né? Aham. Ah, vamos, um Mas dia vai ter só que essas. ganhou uma certa notoriedade, virou uma polêmica depois do parecer do CFP, Uhum. né? Esse outro assunto. Sim. Mas a filosofia é muito interessante. Quando a gente vê a filosofia das constelações aplicadas na vida mesmo, né? A gente vê resultado muito interessante. Então, essa teoria ela tem por base três leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia ou ordem e equilíbrio, Uhum. né? E quando a gente olha para a relação de casal, a lei que vigora é a lei do equilíbrio, que é o que se dá entre as trocas, né, entre as pessoas. Não existe uma hierarquia numa relação de casal segundo essa visão, porque a Ah, hierarquia é estabelecida por precedência. Então, ah, como tá. nenhum dos dois chegou antes na Ah, ok. relação, Ok. Não é como pai e filho, com pai irmão e mais filho, irmão velho, mais irmão velho, mais. um chefe Entendi. com Entendi. subordinado, né? Sim. Então, os dois estão no mesmo tamanho Ah, ali na ok. relação. Então, não cabe a ideia da hierarquia, cabe a ideia do equilíbrio entre as trocas, Tá. né? E que é o que a gente observa muito comumente como matriz de problemas, né? Que é o que eu acrescento muitas vezes esse desequilíbrio, ele não é real, ele é interpretativo, né? E entram outras questões. Eu estou me vitimizando, eu estou assim, muito, muito autorreferente, né? Nas minhas Sim. ideias sobre a relação. E aí começa a dar Verdade. problema, né? Então, o que que a gente recomenda com base nessa abordagem? Se há um desequilíbrio, né? O desequilíbrio ele tendencia o casal a um afastamento, né? Se eu dou demais para a relação, o ideal é que o outro doe em correspondência, né? Que a coisa fica ali mais ou menos no mesmo lugar. Se o outro não doa, né, nessa correspondência, a ideia é que eu doe menos para a relação. Eu posso entender que, Sim. na verdade, eu sou, no fundo, um carente que está, né, sufocando o outro ali. Aham. E se é o caso, das duas, uma, ou eu encontro alguém sadio que não vai suportar o excesso, né, de dedicação à relação, ou então eu encontro um abusivo, que fica, Sim. joga as pernas para cima e fica ali recebendo, 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 com essa disfuncionalidade que a gente colocou, Sim. né, do como é que você falou? Do obsessivo Com a com a histérica, né? Que tá sempre, histérica. um sempre demandando e o outro tentando responder, só que Isso, e nunca é fica aquela aquilo, nunca é loucura, aquilo. né? Então, assim, o que, que, Ah, que que a gente recomenda? Vamos olhar para a relação e falar assim, tá, eu tô aqui para servir o outro, eu escolhi essa pessoa para estar do meu lado, eu vou doar para o outro, mas sem que isso signifique uma violência comigo, sim. né? E se o outro corresponde, a relação cresce. Então, se eu faço Mas um é tão pouquinho, delicado, é tão subjetivo, né? O é tanto que tá, essa subjetivo. percepção do quem tá doando, quem tá Por isso recebendo, que a quanto e comunicação é importante, por isso que o sim. amor é importante, Uhum. né? Então, assim, numa dinâmica sadia, que é uma concepção idealizada, mas essa não é impossível, não, Não. né? Eu faço pelo outro, isso vai gerar no outro um certo constrangimento, e se há amor, ele vai querer compensar. Aí ele Uhum. compensa um pouquinho para mais, né? Sim. Aí eu falo assim, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa, Uhum. né? Eu preciso, né? Não posso ficar para trás nesse negócio aqui, É. não. E aí a relação vai crescendo, né? Então, assim, essa reequilibração para o menos, né? Quando eu tiro alguma coisa porque está excessivo, ela não é o mais recomendável. O recomendável é a Sim. cumplicidade, mas pode ser uma forma de ajustar, né? Também. Então, assim, é assim que eu costumo aplicar essa Mas isso, então, filosofia. é um processo, esse atendimento pela constelação é um A processo, ou é um... constelação em si, então, assim, aqui eu trouxe a aplicação da filosofia nos Isso, sim, atendimentos, né? sim. O que que eu entendo? Por isso que eu começo aí, já participou, eu começo falando assim, isso aqui não É, resolve nada. Aliás, é. terapia não resolve nada também, não. Ela mostra caminhos e você vai ter que trilhar esses caminhos, né? Senão não adianta nada. É, a E gente volta, o processo de análise também é trabalho, é um é trabalho, trabalho Tem de ação, análise, né? então né? Não é o terapeuta, o não tem analista que está mágica, não resolvendo a sua tem. vida. Ele está É, mostrando, não, está exercendo tecnicamente uma coisa ali que você vai ter que cumprir. uhum, Então, quando a gente faz uma constelação, aparece algum problema, né? Quando é uma constelação de relação de casal, costuma acontecer com mais frequência de a gente identificar esse desequilíbrio, identificar que uma das partes não está olhando para a relação,
né? Ou está priorizando filhos em relação ao relacionamento de casal, que costuma dar problema. E aquilo mostra para a gente uma proposta. Se a pessoa compreende a postura nova e segue nessa nova postura, né, a vida tende a mudar, né? Se ela entende aquilo ali, né, mas volta para a postura original, claro que os mesmos sintomas vão continuar acontecendo. E muitas vezes as pessoas sentem necessidade assim, de um acompanhamento para conseguirem compreender melhor e estabelecer melhor a postura, né? Então, tem tanto caso que chega ali para mim e eu identifico uma aplicação direta da técnica, quanto existe gente que já passou por isso, ou passou por outras abordagens, e assim, olha, eu entendi, mas eu preciso de ajuda. Sim. Essa aí funciona bem também, Às porque vezes ela é já está na pontual e às autorresponsabilidade. vezes é um processo. Às vezes é processo. Né? Questões de casal, porque assim, normalmente o que aparece ali é a pontinha do iceberg mesmo, né? Então a gente precisa investigar para saber o que está acontecendo estruturalmente na relação. Né? E aí que a coisa começa a andar mesmo, é sempre nessa autorresponsabilização. Então, atualmente, assim, eu atendo diretamente com constelação, mas o que mais acontece, né, esse público, né, problemas, dramas de casal, ele é muito, muito presente no consultório. Sim. O que acontece é a gente tentar ajustar a relação usando também a abordagem das constelações, mas no aspecto filosófico, não no metodológico, né? Ah, tá. O metodológico que É seria botar uma constelação mesmo para a fa- pessoa, sim. né? Ali a pessoa chega e fala assim, olha, vamos olhar para o equilíbrio na sua relação de casal. Sim. Tá? Vamos ver como é que isso está acontecendo segundo a sua própria perspectiva. Vamos tentar pensar no que é ajustar isso. Né? O que você acha que está doando, se está doando de fato ou não, né? Se está excessivo, se não está, como é que o outro corresponde, e aí a gente vai regulando, né? Ótimo. Regulando. Regulando. Ai, gente, Negociando. eu acho que é isso, vamos negociando. A gente tem conversa demais, a gente ficaria aqui a tarde inteira Com falando, certeza. né? A gente já vai ver aí com o Iraí para colocar um cafezinho aqui, um showzinho, a gente vai descontraindo. O já é sexta, né? Você Vamos lá, sextou, uma próxima a gente está cervejinha. gravando na sexta, Né? né? Na terça. Separa umas 4 horas Não aí, é? né? Ah, não, mas a gente vai Esse voltar, tema é vamos bom. marcar de novo. Delícia demais. Eu só, antes de agradecer a vocês, eu quero deixar uma poesia, gente, porque Fernanda outro dia postou no Instagram, a gente podia até deixar os Instagrams também, vou pedir para vocês, mas você lembrou do Freud, né? Falando uma passagem que eu adoro, que é falando que onde ele... Você quer falar pra gente? Onde ele vai já tinha um poeta antes? O poeta chegou primeiro, Onde né? eu chego, eu descubro que um poeta já Já esteve esteve aqui. antes, então acho que é poesia fala uma por ótima nós. linguagem, Aí eu né? sempre lembro também do Milton Nascimento, né? Que certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Então acho que é isso, comunica, né? O artista realmente tem essa comunicação, o poeta tem isso. Então, E eu acho que o que aconteceu hoje aqui é tão legal, assim, né? Porque a gente está se comunicando a partir de pontos de vistas, né? Que filosoficamente são muito diferentes, né? Assim, então a gente está falando de um tema que é muito complexo, sim. né? Que é difícil de lidar e não tem soluções ali prontas, né? E que bom, né? Que bom que a não, gente é que a gente- mais do que uma programaçãozinha e agora equação, encaixei você com você e vai dar tudo certo. E Uma é equação. possível esse diálogo, né? Então, acho que é isso também É que a gente possível. desenvolve nas pessoas que chegam até nós, né? Que é possível se comunicar. Não precisa ser né? igual, né? Exatamente. Não precisa, dá para... E é melhor que não seja. Senão qual que graça que ia ter, Não né? tem, não teria graça nenhuma. Tem que ter o contraste, né? É. Não dá para ser uma cor só, né? E um desperta do outro. Isso, Aham. quando é diferente, desperta Sim. outras coisas, né? Então, olha só, gente, Ana Sui é uma psicanalista deliciosa e essa Gosto poesia também. dela, não é? Tulipa Azul. Se eu te pedir pão, você me der pão e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão, é que eu queria pão e também amor. Se eu te pedir vinho, você me der vinho e ainda assim eu reclamar do vinho que você me deu, não é que eu não quisesse vinho, é que eu queria vinho e também amor. Se eu te pedir uma tulipa azul, você me der uma tulipa azul e eu reclamar mesmo assim da tulipa azul que você me deu, não é que eu não quisesse, não é que eu quisesse uma tulipa de outra cor, é que eu queria uma tulipa azul e também amor. Amor não é coisa que se peça. Por isso peço essas outras coisas todas. Mas se você acreditar que quando eu te peço pão, vinho e tulipa azul, eu estou mesmo te pedindo pão, vinho e tulipa azul, então me terá sempre insatisfeita. Não Então, mais nada, né? Não precisa. Resumiu, fechou, assim.
Muito obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. que Delícia demais. agradeço. Volte mais Adoro vezes para estar estar aqui com a gente. Que Obrigada bom. pelo convite. Que bom. Gustavo, obrigada Eu que demais. agradeço, A gente mais Beca. uma vez juntos Mais uma aí vez, nessas te agradeço também. conversas. Agradeço, Fernanda, pela oportunidade, tá? Sim. Estamos aqui à disposição. Prazer Tá, o conhecer. contato, @Guscuri-terapeuta, Isso. o Instagram, tá? Arroba @Guscuri-terapeuta. Guscuri. Cure CURY, Isso. terapeuta. Né? No Instagram, por lá a gente divulga tudo, né? Nós estamos Isso. presentes, tem os trabalhinhos também espíritas, né? Que a gente não falou aqui, Ah, mas pois está é. tudo divulgado lá pelo Instagram. Pelo arroba Fernanda. O meu é Arroba- @Fernanda Salles, com 2 L's, PC de psicologia. Isso. Ah, então bora conversando lá. E o nosso aqui, né? Vida Loucamente Sã. Obrigada, gente. De novo, obrigada a vocês. Até a próxima. Até lá, Tchau, até a tchau. próxima. Gente, obrigada.